Muito bom dia a todos os irmãos. Feliz sábado. É muito bom estarmos aqui no sábado, mês de fevereiro de 2025. Já. Vocês pensaram em estar vivos em 2025? Eu não. Pensava que Jesus já viria logo. Mas, amém, não é? Temos que estar com essa esperança. Eu fico muito agradecida a Deus por essa semana de oração. Sei que é muito difícil várias pessoas virem durante a semana. Sei que muitos trabalham, todos trabalham, não é? Mesmo em casa nós trabalhamos. Sei que é complicado, mas as pessoas que vieram essa semana teve a oportunidade de aprender muito, muito, para que a nossa família fosse abençoada, para que pudéssemos aprender como lidar com o cônjuge, como ajudar. Nós vamos aqui ver os temas que foi dito essa semana, temas muito importantes, e para quem não viu, está no YouTube, ok? No sábado à tarde, no sábado pela manhã, foi falado, o seu casamento cristão é um casamento ético. No sábado à tarde, ajudar nas tarefas domésticas, isso foi muito importante à tarde. Quem esteve aqui, nós aprendemos que 50% homem, 50% mulher é que deve ajudar na tarefa doméstica. No domingo, falamos sobre o casal após a queda, uma releitura de Gênesis 3,16. Na segunda-feira, lidar com a perda, que fazer quando a morte destrói. Na terça-feira, os 7 segredos de relacionamentos familiares, resilientes às tempestades. Na quarta-feira, criando meninos, também foi um tema muito bom. Quinta-feira, o casamento cristão deve representar Cristo, como o nosso casamento deve ser. Na sexta-feira, ontem, foi falado sobre o sábado, é uma bênção, um tema também muito importante. E aqueles que não viram também podem ver no YouTube. E hoje nós vamos falar então sobre reconstruindo o tempo. Deixa eu só passar aqui. O reconstruir é uma coisa muito importante, irmãos, porque significa que nós estamos a ver que algo está mal. Eu queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Hebreus 1, de 1 a 4. Amor, faz um favor para mim. A minha Bíblia está dentro da minha mala. Traz aqui, se faz favor. E antes de nós lermos, nós vamos fazer uma oração, porque é muito importante. Nós pedimos que o Espírito Santo venha estar conosco para entendermos aquilo que Deus quer para nós. Vamos orar então? Querido Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome mais uma vez por estarmos aqui e queremos aprender de ti, Senhor. Eu peço a tua bênção, eu peço que o Espírito Santo abra o nosso coração e a nossa mente para aquilo que vem de ti, que nada venha nos atrapalhar, para entendermos o teu propósito na nossa vida e na nossa família. Em nome de Jesus, amém. Me perdoe, irmãos, são muitas coisas. Vamos então abrir Hebreus 1, de 1 a 4. O livro de Hebreus provavelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele diz assim no capítulo 1, vamos lá ler, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Quer dizer que Deus fala conosco. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que gosta de se relacionar com o seu povo e de falar. E aqui diz no versículo 1 que Deus falou de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então Deus falou com os profetas para escreverem cartas
livros para nós. Quer dizer que nós temos que dar a importância também para os profetas, aquilo que Deus, para as pessoas que Deus escolheu. Então, Deus tem falado conosco através dessas pessoas, de homens escolhidos por Deus. Vamos continuar lendo o versículo 2. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Jesus é o único que tem tudo. Quer dizer que todas as nossas coisas não são nossas, são de Deus. A nossa família, o nosso dinheiro, os nossos filhos. Nós temos o hábito de dizer isso, não é? O meu marido, a minha família, o meu dinheiro, mas nada é nosso. Aqui diz que Deus constituiu Jesus como herdeiro. Quer dizer que todas as coisas são de Deus, são de Jesus. Então nós temos que ter a noção de que a nossa família, como nós dizemos, temos que cuidar dela como é de Deus, como Deus manda, como Deus pede. Os nossos filhos, nós temos que educá-los conforme Deus pede, porque os nossos filhos são dele. Quer dizer que o nosso dinheiro não é nosso. Nós temos que, a primeira coisa que nós devemos fazer é devolver o dízimo, porque esse dinheiro é de Deus. O nosso marido, a nossa esposa. Então, tudo que nós temos é de Deus. Se nós tivermos essa noção que tudo é de Deus, nós não vamos ter medo de perder, porque é de Deus. Deus vai guardar, Deus vai cuidar. Vamos continuar lendo o versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Amém? Vocês prestaram atenção que Deus sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. E ele diz, por meio de quem fez o universo, Deus fez o universo. Deus fez todas as coisas aparecerem, como a Camila contou aqui a história das crianças. Não havia nada e Deus fez tudo. Então, Deus falou e tudo se fez. Quer dizer que você, se tiver algum casamento mal, alguma família que está destruída, alguma parte da sua vida que não está bem, Deus pode fazer tudo de novo. Amém? Deus pode reconstruir o seu casamento. Deus pode reconstruir a sua vida, a sua família. Deus pode fazer com que seus filhos que não estão aqui dentro da igreja, Deus pode fazer com que eles voltem. Amém? Nós temos que ter a noção que Deus é o Deus poderoso e que Deus pode tudo na nossa vida. Se nós acreditarmos nele, se nós colocarmos aqui que temos a noção que Deus tem falado conosco de várias maneiras, que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, que Jesus falou e tudo se fez. E agora vamos continuar lendo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Deus sustenta a nossa vida pela palavra de Deus. Não somos nós que sustentamos a nossa casa. Não somos nós que sustentamos os nossos filhos e a nossa família. Quem sustenta é Deus. É aquele que morreu na cruz. É aquele que veio nos salvar. É aquele que fala conosco. É aquele que está sempre enviando seu Santo Espírito e faz com que nós possamos ser transformados e acreditarmos nele. Se nós tivermos a noção que a nossa vida é sustentada, a nossa base está sustentada na palavra de Deus, nós vamos ser felizes e nós vamos fazer a vontade dele. E isso é muito importante para que as nossas famílias tenham Deus no coração e tenham Deus entre nós. Vamos continuar? Queria que nós abríssemos a Bíblia também no livro de Ageu, o antepenúltimo livro do Velho Testamento, Ageu 1, 1 a 9.
Espero que todos tenham Bíblia. Quem não tiver, tem Bíblia lá atrás. É uma coisa que eu sempre falo quando eu venho pregar. Nós temos que trazer a Bíblia na igreja e ensinar os nossos filhos também a terem a Bíblia aqui na igreja. Ageu 1, de 1 a 9. Já encontraram? Aqui, então, conta a história do povo de Deus que foi escravizado em Babilônia. Naquela época era Nabucodonosor, e ele escravizou 70 anos o povo. E Deus falou com Jeremias: após 70 anos vocês vão voltar. E isso aconteceu. Após 70 anos, o povo voltou para Jerusalém. E o que é que eles encontraram? É isso que nós vamos ver na carta de Ageu, no profeta Ageu. Eles encontraram coisas muito ruins ali em Jerusalém, após o exílio. Vamos ler então. Ageu 1, de 1 a 9. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: este povo afirma ainda, não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde seus caminhos levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E vocês trouxeram para casa, e eu dissipei como um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Coisas muito importantes nós podemos tirar aqui do profeta Ageu. Então, eles voltaram para Jerusalém. O que eles viram? Muros destruídos, casas destruídas, plantações destruídas. Mas o principal, o que era? Era o templo destruído. A casa de Deus estava destruída. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a construir as casas, casas bonitas, casas maravilhosas. Aqui no versículo 2, diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acampamento? Quer dizer que eles deram atenção para as casas deles, eles deram atenção daquilo que não era prioridade. Gostaria que nós fizéssemos um bocadinho de silêncio, porque são coisas muito importantes que nós vamos falar aqui. Nós damos atenção àquilo que não é prioridade. Nós damos atenção ao nosso trabalho. Ontem o José falou, nós vamos ao trabalho chovendo ou não, frio ou não, nós vamos. E a igreja, se nós tivermos um espirro, a gente já não vem. Nós damos prioridade àquilo que não é prioridade. Nós não damos a prioridade para a nossa família. E Deus está falando aqui. Vocês estão construindo casas primeiro, antes de reconstruir o templo. A casa de Deus. No verso 3, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Verso 6.
Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Quer dizer que nós estamos plantando muito, trabalhando muito, mas parece uma bolsa furada. Quer dizer que a gente vem na igreja no dia de sábado, mas a nossa família não está sendo abençoada. Por que será? Quer dizer que a gente vem à igreja e ora, e a nossa família está destruída. E os nossos filhos não prestam atenção aqui no culto. E a nossa casa está uma bagunça. Por que será? Tudo está indo para um saco furado. Irmãos, eu tenho vivido isso na minha pele. Eu não posso falar de outras pessoas. Eu posso falar de mim. Enquanto nós não acordarmos cedo pela manhã e nós tirarmos o nosso tempo, não é 5 minutos de oração. Não é. Eu falo por mim. Se nós acharmos que os nossos 5 minutos de oração é capaz de salvar, fazer alguma coisa na nossa família, estamos perdidos. Se nós não acordarmos cedo e nós ajoelharmos e orarmos a Deus, meia hora, 40 minutos, não interessa. Nós temos que acordar cedo. E como é difícil eu acordar cedo? Por quê? Porque eu tenho que ter 8 horas de sono. Então quer dizer que eu tenho que dormir cedo para acordar cedo. Se eu não dormir cedo, tudo me atrapalha. E o Caleb sabe disso em casa. Se eu acordar mais tarde, as crianças acordam e nada a gente consegue fazer mais. Eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia como deve ser. Será que só eu que tenho esse problema? Vocês também não? De acordar mais cedo, de ter meia hora, 40 minutos, 1 hora orando a Deus? Por que nós gastamos 2, 3 horas falando com o amigo? 2, 3 horas falando com o marido ou a esposa, ou com os filhos. E nós gastamos apenas 2, 3 minutos falando com Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Amém. Enquanto nós não acordarmos, enquanto nós não vemos que necessitamos de Jesus pela manhã, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos vão para o buraco. A nossa casa vai estar destruída. Nós temos que acordar. Jesus está voltando. Todos nós sabemos disso. Nós um dia batizamos, nós um dia acreditamos que Jesus vai voltar. Mas nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos realmente acordando pela manhã? Porque nós temos que começar com Deus. Eu não posso, eu falo por mim, eu não posso pegar o telemóvel pela manhã. Se eu pego o telemóvel, eu desligo o Wi-Fi durante a madrugada. Se eu ligar o Wi-Fi, a minha mente vai toda por telefone. Então eu não ligo. É uma guerra. Hoje mesmo eu falei, Senhor, eu não vou ligar esse Wi-Fi. Vai ficar desligado. E eu vou ler a minha Bíblia. Mesmo no sábado, com a pressa que nós temos de vir à igreja. Temos que ler a Bíblia. Temos que vasculhar, temos que estudar. No sermão do Hugo, no dia que ele veio aqui, ele disse, nós temos que prestar atenção na palavra que não foi, Hugo. Temos que estudar a palavra de Deus. E que como nós queremos que a nossa família seja abençoada. Não há condições, irmãos. Vamos continuar, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos o levaram. Estamos a prestar atenção. Nós estamos a ver onde é que a nossa família está indo. Como é que a sua família está hoje? Estão todos aqui, sentados juntos. As crianças estão juntas, prestando atenção. Vocês chegam em casa, vocês fazem o culto familiar. Eu não posso me cansar de falar sobre o culto familiar. É uma coisa muito importante. Cada um deve ter o seu devocional pessoal. Acordar pela manhã, orar a Deus, ler a sua Bíblia e depois
ter o seu culto. Não há profeta nenhum antigamente que não erigia um altar pela manhã e um altar à tarde. Por que nós saímos de casa e deixamos de fazer a nossa oração com a nossa família, pedindo a bênção de Deus? Por que nós saímos de casa sem a bênção e proteção de Deus? Os nossos filhos vão para a escola, eu ainda tenho crianças que vão para a escola. Eu tenho que pedir a bênção para que eles tenham um ótimo dia. Eu tenho que pedir a bênção para que meu marido esteja bem no trabalho, para que eu, que estou em casa, continue com Deus, com o pensamento em Deus. Então, a Bíblia não deve ser só para estar aberta no Salmo 23. Ela não vai fazer nada na minha casa. E eu não ler. Ela não vai fazer nada na minha casa se eu não levar para os meus filhos e se eu não viver. Ela não vai fazer transformação em mim primeiro. Não adianta eu querer que o meu marido mude ou que a minha esposa mude se eu primeiro não mudar. Se eu primeiro não elevar Jesus na primeira hora do dia. Nós não estamos aqui para brincar, irmãos. Não estamos lá fora que as pessoas acordam de qualquer jeito. Nós conhecemos um Deus. Amém por isso? Nós temos o privilégio de conhecer esse Deus e que nós acreditamos que ele vai voltar. Mas não faz sentido voltar se nós não estamos prontos. Não faz sentido voltar se nós não levarmos a nossa família juntos. Não faz sentido se os meus filhos não forem ou o meu marido não for. A salvação é individual? Claro que é. Mas Deus deu-nos uma família para cuidar dela. O marido é quem em casa? É o cabeça e o quê? O sacerdote, não é? Quem é que deve chamar para fazer o culto? São as crianças? Não, o sacerdote. Simples assim. O homem. Deus fez o homem para isso, para ser o sacerdote de casa. E a mulher, com todo carinho, chamando as crianças, vamos louvar a Deus. Percebem? Trabalhar unidos. Vocês casaram, nós casamos para trabalharmos unidos. Crianças, mãe, pai, é assim. Grazi, eu sou solteira, não há problema. Faz a sua oração pela manhã. Ora a Deus, lê a Bíblia. Essa é a sua família. Vamos reconstruir o altar. Vamos reconstruir o templo dentro da nossa casa. Vamos continuar. Então, qual deve ser a prioridade quando pensamos em recomeçar? Eu acredito que depois que nós batizamos, o Espírito Santo está sempre a falar conosco. E nós muitas vezes não queremos ouvir, mas ele fala. Ele fala com você e comigo. Acorda mais cedo. Ele fala com você e comigo. Ler a Bíblia. Ele fala com você e comigo. Não fala dessa maneira. Essa semana, a minha família está com a cesta da família. Como essa semana foi difícil, irmãos. Como foi complicado. De provações mesmo. Mas eu acredito que com as orações, Deus colocou a sua mão. E Deus colocou a mão também para vocês estarem aqui. Deus é um Deus tão bom que escolheu a cada um de nós para sermos salvos. Olha que privilégio. Então Deus fala com você e comigo. Envia o seu Santo Espírito para falar conosco. Então é ouvir a voz do Espírito Santo. Que possamos ter esse ouvido atento à voz dele. Começar e fazer a base, que é a base espiritual, é a que o povo de Deus não estava a fazer. Primeiro eles colocaram o trabalho, construíram suas casas, deram importância àquilo que não era importante. Então o que nós devemos fazer é começar a fazer a base, que é a base espiritual. O seu devocional pessoal, acordar cedo, orar, ler a Bíblia. Essa é a base.
Esse é o seu devocional primeiro. E depois, reconhecer que precisamos e necessitamos de mudança. Quando nós ouvimos o Espírito Santo a falar conosco, Deus vai falar conosco também que precisamos e necessitamos de mudança na nossa família. Não acredito que alguém aqui da igreja não necessite de mudança. Grazi, eu estou bem, como eu estou. Minha família está tudo bem, vai tudo bem, os meus filhos estão ótimos. Eu não acredito nisso. Porque nós estamos vivendo num tempo em que todas as famílias estão sendo atacadas. Todas. De diversas maneiras. Os nossos filhos estão sendo atacados. Os casamentos estão sendo destruídos. Então quer dizer que eu tenho que ouvir a voz de Deus, a Ele me dizer, reconstrua o seu lar. Reconstrua o seu templo. Ainda é tempo de nós reconstruirmos o nosso casamento. Ainda é tempo de trazer os nossos filhos aqui para dentro da igreja e prestarem atenção. Ainda é tempo de nós fazermos o culto dentro de casa. Amém? Nós ainda temos tempo. Então não vamos perder essa oportunidade. Continuando. Reconhecer que precisamos e necessitamos de mudança. O que está mal que precisa ser mudado? O que está mal na sua família ainda? Vocês não fazem o culto familiar? Vocês não têm o tempo ainda que Deus pede para você ter? Vocês não dão atenção ainda para os vossos filhos porque eles precisam de atenção? Nós às vezes trabalhamos tanto e chegamos em casa, mãe, porque normalmente é mais mãe. E o que a gente faz? Agora eu não tenho tempo. Vai falar com seu pai. Agora nós não damos atenção para eles. E eles vão ter atenção de quem? Na escola, dos amigos, daquilo que não vai ajudar. Então nós temos que prestar atenção nisso. O que é que está mal, que precisa ser mudado? Ajudar mais a sua esposa ou o marido? Nós paramos hoje em dia para ver o que a sua esposa necessita. Por que ela anda mal-humorada? Por que ela anda chata? Por que ela anda a reclamar? Os maridos andam a prestar atenção nisso. Os maridos andam a prestar atenção que a sua esposa precisa de carinho. Os maridos andam a prestar atenção que a sua esposa precisa de atenção, de mais tempo seu. Você não foi construído só para trabalhar e levar dinheiro para casa. O marido foi construído para quê? Para ser o sacerdote, para aquele que abraça, para aquele que acolhe sua esposa. Para aquele, como José falou ontem, amar todos os dias, não é, José? E eu achei tão bonitinho ele aqui ontem, ela ali atrás, assim, né, toda feliz, né, Sara? E é muito bom isso, esse amor, assim, entre os casais, e é bom falar. Por que você não falou hoje, eu te amo, para sua esposa? Ou vice-versa? Nós temos que prestar atenção, maridos, prestem atenção. Esposas, também não sejam tão chatas. As mulheres falam muito. Às vezes chateiam os maridos e eles também não têm tanta paciência para isso. Vamos prestar atenção na nossa língua. Não é? Vamos orar mais por eles e falar menos. Ver as necessidades dos filhos, o que é que eles precisam. Eles estão bem. Está tudo bem com seus filhos. Eles não precisam de nada, não precisam de atenção. Não precisam que vocês estejam com eles, brincando com eles, sentar na sala com eles. É o que eles mais gostam. Ontem nós saímos aqui da igreja, fomos os últimos, fechamos a porta. E os dois a correr, né? Os meus meninos. E o pai correu atrás, mesmo manco. Mas correu atrás. São brincadeiras que eles não esquecem. São tempos que eles não esquecem. Eles não vão lembrar do dinheiro que a gente deu. Eles vão lembrar do tempo que nós gastamos e sentamos com eles. Vamos ver as necessidades que os nossos filhos precisam, que a nossa família precisa.
Se a nossa família não está bem, vamos colocar aqui, aos pés da cruz. Essa cruz que é tão importante para nós. Vamos continuar? Não sair de casa sem fazer o culto familiar. Coloque sua casa em ordem. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós não sabemos como fazer. Amor, volta só para mim. No Destruindo o Templo, se faz favor. Eu voltei demais. Não, em cima está Destruindo o Templo, desculpa. Isso, se faz favor. Edificando vida no que não é espiritual. É o que está acontecendo nas nossas famílias. Não importa o quanto você corre, o quanto você trabalha, se você não está edificando o seu casamento, sua família, seus filhos sobre o espiritual, você está colocando tudo num saco furado. Não importa o quanto você luta, ele vai ruir. Reconstrua o templo, sua família. Patriarcas Profetas é um livro muito bom e é um livro que eu gosto muito de ler. E ele diz assim, na página 115, em muitos lares a oração é negligenciada. Os pais entendem que não tem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem reservar alguns momentos para serem usados em ações de graças a Deus pelas suas abundantes bênçãos e pela proteção dos santos anjos. Não tem tempo para fazer oração, pedindo auxílio e guia divinos, rogando a contínua presença de Jesus em casa. Saem para o trabalho como boi ou cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Prestar atenção nessa palavra. Saem como um boi ou cavalo, um animal, sem um pensamento de Deus ou do céu. Nós saímos de casa sem oração. Isso é muito perigoso, irmãos. Muito perigoso. Que Deus venha nos ajudar a acordar hoje. Não porque eu estou a falar, mas porque nós precisamos. Porque nós necessitamos de reconstruir a nossa casa, mas naquilo que é espiritual, naquilo que é prioridade, naquilo que é importante. No final do verso, só para nós terminarmos, de Ageu. Ageu 2, vamos lá. Em Ageu 2. Ageu 2, 18 a 19. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro. Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Até hoje as nossas famílias não foram abençoadas. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. Amém? De hoje em diante, quando nós começarmos a colocar Deus na nossa vida e na nossa família, Deus vai nos abençoar. Que Deus esteja conosco, com a sua família, com a minha família também. E que Deus faça presente em nós. Eu vou